Vamos continuar a falar sobre a Guerra do Peloponeso. Como eu havia dito antes, Cleon, ousado comandante ateniense, em Pilos, que fica no Peloponeso, conseguiu capturar muitos espartanos e muitos homens das outras cidades-estado ali da região. Isso deixou os espartanos desesperados, porque eles precisavam de homens, né? Devido às grandes baixas que eles estavam sofrendo com a guerra. Esparta chegou a oferecer a paz para os atenienses, que não aceitaram, porque Cleon convenceu a Assembleia Ateniense de que aquela era a hora de continuar e ganhar mais. Ganhar mais cidades-estado. Atenas tinha o domínio de muitas cidades-estado, desde a costa da Anatólia e principalmente ilhas, né, até a costa propriamente da Grécia, a Grécia continental. E o domínio espartano era principalmente ali no Peloponeso. E Atenas, obviamente, queria expandir o seu domínio e diminuir o domínio espartano. Ao não aceitar a paz, Atenas então abriu a possibilidade, ela abriu caminho para que Esparta reagisse e pegasse e lançasse Brasidas, o seu feroz comandante, para Anfípolis, que era uma cidade-estado lá no norte da Grécia, que era um posto avançado ateniense. Brasidas foi, invadiu e tomou Anfípolis. Era importante aquilo lá para os atenienses. Cleon foi enviado para combater Brasidas e os dois morreram. Atenas e Esparta ficaram sem grandes comandantes. Então eles partiram para negociações e combinaram de entrar em paz. Abriram então um período de paz que ficou conhecido como a Paz de Nícias. Nícias era um comandante ateniense que convenceu a Assembleia de aceitar esse acordo de paz com Esparta. Só que a paz foi apenas formal, porque na prática pequenos conflitos continuaram, havia ainda pressão pela continuidade da guerra. Em Atenas, o jovem comandante Alcibíades, ele foi um dos que pressionaram para a guerra. Alcibíades, ele era um jovem rico que cresceu na casa do Péricles, um dos governantes que Atenas teve recentemente. Péricles cresceu lá porque o pai... Alcibíades cresceu lá porque seu pai morreu na Batalha do Peloponeso, na Guerra do Peloponeso. E Alcibíades ele tinha pretensões políticas e pretensões militares. Ele queria glórias militares, né? Então ele convenceu a Assembleia a ateniense a fazer uma nova aliança com Argos, que fazia fronteira com Esparta, que poderia atacar Esparta por dentro, por terra, sem precisar que o ataque de Esparta fosse sempre por navio, pelo oceano, por fora. E a aliança incluindo também outras cidades-estado gregas, atenienses, né? Do Peloponeso. Outra coisa que o Alcibíades
conseguiu convencer a Atenas de fazer, a Assembleia Ateniense, foi de mandar uma grande expedição para Siracusa. Siracusa fica na Sicília, que é uma ilha que fica ao sul da Itália. No mapa, fica a leste da Grécia. Segundo Alcibiades, Siracusa tinha uma grande frota que poderia ameaçar Atenas. Então eles deveriam enviar a grande frota deles para ocupar Siracusa. Só que, na véspera dessa expedição, Alcibiades foi acusado de impiedade. Ele foi acusado de profanar estátuas de Hermes. Atenas, nas regiões, nas fronteiras, tinha estátuas de Hermes. Estátuas compridas, né, com a rosto do Hermes e embaixo um grande pênis ereto. Sempre ereto, né, porque é pedra. O Alcibiades foi acusado de arrancar todos esses pênis do Hermes, né? Essas estátuas se chamavam Hermes. Alcibiades falou, tá bom, estou me acusando disso. Então, vamos fazer esse julgamento logo, porque amanhã eu tenho que embarcar com a expedição. Aí os opositores políticos de Alcibiades falaram, não, o julgamento agora vai atrasar a expedição. Você vai ser julgado, vamos pensar nisso depois. Alcibiades falou, então tá bom. Alcibiades embarcou com a expedição em direção a Siracusa. Quando os navios tinham saído, já tinha começado o caminho, o mensageiro foi enviado para interceptá-los e dizer, opa, peraí, eu fui mandado para cá porque o senhor Alcibiades vai ter o seu julgamento agora. Ele foi trazido para hoje esse julgamento. Alcibiades, Alcibiades, que era o importantíssimo líder ateniense. Tá bom. Alcibiades, então, desertou. Abandonou aquilo tudo, não foi para Atenas, ele foi ajudar os espartanos. A expedição ateniense conseguiu algumas vitórias, com muita dificuldade em Siracusa. Ainda mais que a Assembleia Ateniense mandou um comandante, outro, né, a Demóstenes, mas acabou perdendo para Siracusa uma vitória terrível. E perdeu porque Alcibiades também ajudou Siracusa, orientando Esparta a mandar para lá o seu comandante mais experiente, Gílipus. E esse Gílipus é interessante porque ele era filho de pai espartano e de mãe escrava, mãe Elota, contrariando a tradição espartana de fazer com que os seus soldados e comandantes fossem completamente cidadãos, filhos de pai e mãe cidadãos. Mas como é que ele conseguiu ser comandante? Porque devido à falta de homens, Esparta passou a autorizar meninos não completamente cidadãos que eles fossem treinados e até se tornassem comandantes. E esse Gílipus era feroz e venceu Atenas, na Siracusa. Uma derrota terrível para eles, deixando-os desesperados, né?
o Alcibiades, decidido a se vingar de Atenas, ele orientou os espartanos a montarem uma base na zona rural da Ática, bem próximo de Atenas, num lugar que eles podiam ver os muros de Atenas. Assim, eles não precisavam ficar 40 dias, voltar e só retornar para lá, para aquela pressão, anualmente. Né? Os cidadãos atenienses plantavam, né? Consumiam, e quando os espartanos vinham, eles se escondiam atrás do muro, vendo a destruição de tudo. Não mais isso, agora os espartanos plantados sem sair da região rural. Inclusive 20 mil homens atenienses, 20 mil escravos atenienses procuraram abrigo nessa base espartana. Entre eles tinham homens que trabalhavam nas minas de prata atenienses. Esparta aproveitou para cortar o fluxo de prata e de ouro para Atenas, diminuindo a capacidade dela de importar comida. Agora ela não tinha mais Atenas, como plantar sua própria comida. Dependia só do porto dela protegido por muro, mas o dinheiro estava diminuindo, porque Esparta tinha tomado esse fluxo dela de metais preciosos. Por causa da dificuldade então financeira e das perdas na guerra, houve problemas políticos em Atenas. 10 oficiais resolveram tomar o poder, convencendo a população de que a democracia não estava trazendo segurança para eles. A democracia, esse valor tão importante para eles, foram convencidos de que não estava sendo boa, durante a guerra. E enquanto isso, os persas, vendo o enfraquecimento de Atenas, viram que era uma oportunidade perfeita para eles retomarem o poder da Anatólia. Anatólia é a costa leste do Mar Egeu. Já no território oriental, as cidades costeiras e as ilhas próximas estavam sob domínio ateniense, mas já foram de domínio persa. E os persas quiseram retomar esse controle, da Anatólia. As províncias persas que ficavam próximas ali, no continente, os seus governantes, que são os sátrapas, chamados sátrapas, eles enviaram dinheiro para Esparta melhorar a sua frota. E além disso, cidades que eram de domínio ateniense se revoltaram contra Atenas. Então está tudo dando errado para os atenienses. A cidade de Jônia, por exemplo, ela se revoltou contra Atenas, e a Jônia foi ocupada pelos espartanos, e ela ficava próxima de uma rota de onde vinha cereais do Mar Negro, que fica mais ao norte, que passava pela Jônia e ia para Atenas. Então acabou que a chegada de alimento para os atenienses ficou prejudicada, eles ficaram ameaçados de fome. Mesmo assim, os atenienses não desistiram. Eles pegaram um dinheiro que eles tinham guardado, que estava guardado na Acrópole, um dinheiro de emergência, e reconstruiu sua frota, treinou novamente a população
e teve algumas vitórias. Mas o descontentamento político continuava. Membros da elite que não se interessavam, não queriam democracia, não queriam assembleia, não queriam que as decisões fossem dos cidadãos, eles deram um golpe oligárquico. Eles colocaram um governo que seria composto de 400 homens da oligarquia, e eles disseram que haveria 5.000 cidadãos que comporiam o governo. Os oligarcas queriam dar uma impressão de uma oligarquia ampla, né? Mas na verdade só esses 400 oligarcas que comandavam. E o Alcibiades, né, ele apoiou esses oligarcas atenienses, mandando para lá dinheiro dos sátrapas persas. Só que os oligarcas lutavam entre si, né, não se entendiam, e uma tropa, uma frota muito forte ateniense que estava na ilha de Samos mandou um aviso para Atenas dizendo que eles iam voltar para restaurar a força, a democracia. Os oligarcas falaram: epa, então propuseram o seguinte, uma mistura de democracia e oligarquia, que para o Tucídides, o autor mais importante desse assunto, né, da Guerra do Peloponeso, ele disse que foi a melhor forma de governo que Atenas já teve. Mas após uma grande vitória dessa frota que estava distante de casa, uma vitória na cidade de Císicos, né, que fica na Anatólia, que fica nessa costa próxima à Persa, eles ficaram com moral, voltaram para casa e restauraram plenamente a democracia. Então você viu que por problemas de abastecimento de dinheiro, de riqueza, de comida, derrotas, perdas de homens e de navios, Atenas teve um tumulto político, oportunismo dos oligarcas, que chegaram a tomar o poder, mas acabaram sendo tirados pelos soldados. E a democracia voltou. Esparta mandou um novo pedido de paz para os atenienses, que novamente não aceitaram. Repetidamente chega ao ponto, volta esse ponto de Esparta oferecer a paz a Atenas e Atenas não aceitar, confiante de que teria uma vitória total. E depois ela acaba se dando mal, como vai se dar agora, de novo, porque um grande comandante, sempre um grande comandante, né, espartano, chamado Lisandro, que tinha pego o dinheiro persa e construiu uma super frota, ele venceu uma cidade, uma ilha, né, perto de Éfeso. E os atenienses culparam o Alcibiades, né, que já tinha voltado para o lado dos atenienses, exilando de novo o Alcibiades. As perdas das batalhas pelos atenienses eram sentidas tão profundamente, porque por causa das mortes
por causa do prejuízo material também, que, contrariando uma lei ateniense de julgamentos individuais, os comandantes eram julgados conjuntamente e eram condenados à morte pelas perdas. A batalha final entre Atenas e Esparta foi em Lampsaco, que fica na Anatólia também. As primeiras batalhas da guerra foram principalmente perto do Peloponeso, e as últimas foram na Anatólia. Lampsaco foi o fim da guerra com a derrota dos atenienses. Lisandro então cercou Atenas, os obrigando a se entregarem ou a morrerem de fome. E assim acabou, depois de 27 anos, a Guerra do Peloponeso, com muitas baixas dos dois lados, mas uma coisa que a gente pode notar, destacar, é a insistência dos atenienses na vitória total, o que a expôs ao contra-ataque, ao retorno triunfal dos espartanos, o que acarretava perdas ainda maiores para os atenienses, e uma exposição a que a guerra terminasse muito antes do que terminou, com a derrota deles. No próximo vídeo vamos ver como Atenas vai ficar depois da guerra do Peloponeso. Obrigado.